Olá pessoal, hoje nós estamos aqui em São Paulo e estamos com esse Jaque. Esse é o EJ7, um carro 100% elétrico da Jaque. O que é mais bacana, que eu mais gostei nesse carro, é o desenho dele. Ele tem 4,77 m de comprimento total. Essa caída aqui na traseira dá um destaque bem bacana para o carro. Como todo carro chinês, ele tem aqueles detalhes de efeito joia, né? Com alguns cromados, algumas coisas. Esse entre-eixo de 2,750 é outra característica que deixa esse sedã, digamos assim, ou sedã coupé médio, com bastante espaço interno e bastante conforto. Na parte de rodas e pneus também, né? Aquele efeito joia brilhante aqui, pneu 215 55 17, freios a disco ventilado aqui na dianteira e a disco na traseira. Na parte frontal a gente vê aquilo que eu estava comentando, ele chama muita atenção. Eu não sei se é por causa da falta de uma grade aqui que a gente está acostumado a ver no para-choque. Nesse carro a entrada de ar para arrefecimento é somente nessa parte inferior, né, para refrigeração da bateria. A parte de iluminação é com faróis de LED, com luz de rodagem diurna também em LED. Aqui na parte frontal é onde estão as portas para carregamento de bateria. São duas portas, uma para carregamento lento em corrente alternada, que são mais ou menos 10 horas de carga total, e a segunda aqui é de carregamento rápido, de 1 hora e 45. São do tipo GBT e não é em todo lugar que a gente encontra os plugs para essa tomada aqui, que é do padrão China. E por isso a Jaque ela fornece um adaptador para o carregador de tipo 2. Vamos ver lá atrás isso. Na parte traseira a gente vê o quê? A lanterna nesse desenho bem envolvente aqui, né, que combina bem com a traseira do carro. Essa barra que é toda iluminada e a abertura do porta-mala é do tipo elétrico, né? São 590 litros nessa condição, e se você rebater o encosto do banco traseiro, vai até 1.850 litros de capacidade. O adaptador que eu comentei, desse lado a gente conecta no carro e do outro lado tem a conexão do tipo 2, que é o que mais se encontra no mercado, né? E a Jaque fornece junto com o carro o carregador de bordo, que ele liga direto naquela porta de baixa velocidade. Ele tem já o pino nacional. Toda instalação elétrica brasileira, pela norma brasileira de instalações, tem que ter a instalação aterrada. Se a sua casa não está aterrada, teria que estar, e aí esse carregador funciona muito bem em 220 volts. Essa semana toda eu usei esse carro, foram mais de 600 quilômetros, e esse foi o único carregador que eu utilizei. Foi muito bem. E na parte inferior do porta-malas, a gente vê que ele não tem o step, né? Ele tem apenas o kit de reparação. A parte de motorização, como eu já disse, 100% elétrico, e nesse carro aqui dá para ver bastante coisa, né? Vindo lá de baixo para cima, aqui tá o motor elétrico de 193 cavalos, 34,7 kgfm de torque. Ele está acoplado a um redutor de velocidade de um par engrenado apenas. Você vê que ele está todo aqui, ó, ancorado em coxins para passar menos vibração para dentro da carroceria. Tem um subchassis inferior aqui, que é aquele que a gente conhece, que prende, que segura os braços da suspensão também. E tem um outro complemento aqui em cima, que é um quadro, aonde estão o quê? Os módulos aqui, né? Você vê, aqui o módulo de carregamento, vê que tem os cabos que vêm aqui para essas portas dianteiras. Então são dois cabos. Esse de 3 fases aqui é o de corrente alternada. E esse de 2 cabos mais grosso é o de corrente contínua. E esse aqui também é o modo de carregamento, ele vem da bateria, vai lá para a bateria. Aqui ele manda a carga
para o motor, ou seja, é uma arquitetura bem interessante. E a gente tem o quê? Um reservatório de água aqui, que é o sistema de arrefecimento da bateria, né? Que a bateria você tem que manter ela em torno de 25 graus, que é a máxima eficiência. E com esse conjunto aqui, a gente tem o quê? 0 a 100 em 5,9 segundos. Ele é mais rápido do que um BMW 320 numa aceleração de 0 a 100. E a velocidade máxima está limitada em 150 km por hora. Como a maior parte dos carros elétricos, eles limitam um pouco a velocidade, um tanto pelo peso, pela massa do carro, que é uma energia muito grande, e outro também para não ter um dispêndio de energia muito alto em altas velocidades. Conhecer um pouco da parte de dentro, né? Aquela avaliação tradicional do AE, do banco traseiro. A gente já vê aqui a parte de vedação, é muito boa. É aquilo que eu falo, né? No carro elétrico, pela falta do ruído de motor, a parte de vedação, de ruído de vento, tem que ser muito boa, porque senão ele acaba se sobressaindo demais, né? O banco dianteiro está regulado para a minha altura, 1,81 m, um ótimo espaço para os joelhos aqui. O espaço para os pés é um pouco limitado, porque o assoalho é um pouco mais alto, porque a bateria está aqui por baixo do assoalho. Então é um pacote que está nessa posição. Então faz com que o assoalho fique mais alto. Aí a gente vê, né, que o apoio da coxa aqui no banco fica comprometido. O outro detalhe dos carros chineses, né? Mesmo nos painéis de porta dos bancos traseiros, eles são muito bem acabados, né? Isso é uma característica da marca, né? Da marca não, na verdade do país, um requisito do país, né? Então, o ângulo do encosto é bom. Aqui o descansa-braço também bem conveniente. É que é fácil acomodar 3 pessoas aqui, apesar desse assento ser um pouco elevado, mas vai bem porque o assoalho ele é plano, ele não tem um túnel aqui central. Saída de ar climatizado, 2 portas USB, teto claro, esse teto solar panorâmico que ele vem praticamente até aqui atrás, ele dá uma maior sensação de espaço. A sensação tá aqui no banco traseiro é muito boa. Muito bom, agora que a gente já conheceu um pouco do carro, vamos ver a parte frontal aqui, né? Bom, a chave ela é presencial e até tem um slot legalzinho aqui no console para acomodar. O celular precisa do cabo para fazer o pareamento pelo Android Auto e Apple CarPlay, mas é uma vantagem porque os carros da Jaque não tinham esse tipo de pareamento, agora tem. Tem até um lugar aqui que dá para acomodar bem o celular. Partida é por botão e aquele sistema de carro elétrico que praticamente é o quê? É uma ativação do sistema, né? Então o painel fica todo iluminado aqui, esse quadro de instrumentos. Olhando aqui, vindo da esquerda para a direita, né? A parte do farol, ajuste de altura do facho, os comandos aqui do lado esquerdo para abertura do compartimento de conexão de carga ou do porta-malas. O volante também multifuncional, controle de velocidade de cruzeiro é do tipo convencional, mas funciona muito bem. Mas um detalhe interessante, ele vai só até 120 km por hora, velocidade de painel, de velocímetro, que no GPS dá uns 115 por hora mais ou menos. Então isso é um ponto que poderia ser repensado pelo pessoal da Jaque. Controles aqui do computador de bordo e do rádio pelo lado direito. E o mais importante, né, o maior que a gente vê, o que é? A central multimídia, que é um iPad, aqui, um tablet bem no centro do painel, tem as suas vantagens e suas desvantagens. É bonito, tem uma boa resolução, então isso seria as vantagens. As desvantagens, às vezes para você ajustar a velocidade ou a temperatura do ar-condicionado, você tem que dar 2 toques. Um primeiro toque para aparecer a tela e um outro segundo toque para você ajustar a temperatura. E você vê que às vezes a resposta
dessa tela não é tão rápido assim. E com o carro movimentando, às vezes a tua mão acaba batendo aonde você não quer, né? Tem o pareamento, né, por celular, a parte de sistema de som e aqui algumas outras configurações que podem ser feitas no veículo, até mesmo monitoramento de temperatura e pressão dos pneus. O sistema de som, eles são de 8 alto-falantes, são 2 alto-falantes em cada porta. Mas a qualidade não me agradou muito, não. É bonzinho e tal, mas poderia ser um pouco melhor pela quantidade de equipamentos que tem disponível. E o quadro de instrumento, ele é o básico, né? Ele tem do lado esquerdo a parte de carga de bateria e autonomia. À direita tem algumas funções de computador de bordo, não tem muita coisa. Com 100% de carga, a JAC declara 402 quilômetros dentro do ciclo chinês, lá, o NEDC, de consumo de bateria. Na vida real, isso é em torno de uns 350, 330 quilômetros. Como eu já disse lá fora, eu tenho usado esse carro a praticamente 600 quilômetros em uma semana, eu não tive problema de carga, eu sempre carreguei na minha casa. O custo dessa carga, se você considerar o quilowatt a 80 centavos, que já é um custo alto, vamos fazer assim, para a média brasileira, já incluindo impostos e tudo mais, o quilômetro rodado está na casa de 10 centavos. Enquanto que um carro desse padrão, né, um sedã médio, a gasolina, que faria, vamos pegar os melhores que eu já testei, 15 km por litro na estrada, o custo por quilômetro daria algo em torno de 47, quase 50 centavos. Ou seja, 5 vezes mais do que o custo por quilômetro desse carro elétrico. Lógico, o preço do carro ainda é salgado, mas está salgado o preço de todos os carros no Brasil, né? Esse aqui, anunciado no website da JAC no momento, é de 260 mil reais. Bom, vamos sair agora para andar. Hoje nós não vamos pegar uma estrada, vamos andar na Marginal, em alguns locais aqui de São Paulo, né, e mostrar alguns detalhes a mais da dirigibilidade. Coisas que eu gostei e coisas que eu não gostei muito. A parte de seleção de câmbio é aqui, é um seletor rotativo, não tem ré, frente ou parking. O freio de estacionamento tem acionamento eletromecânico, porém, ao sair com o carro, você não precisa nem abaixar aqui, ele já libera automaticamente, e tem aquele sistema do auto-hold, né? Ou seja, que mantém o carro parado sem você precisar ficar pendurado no pedal de freio. Então vamos saindo devagar e vamos vendo aqui as condições. Bom, o que a gente já vai vendo aqui, a parte do volante de direção em baixa velocidade, você vê que o retorno do volante ele é bem espontâneo e praticamente ele vem e para no centro. Isso é um dado positivo também dessa calibração que a JAC adota. A centragem do volante em alta velocidade, ela não é tão precisa, mas assim, para padrões médios brasileiros, dos carros que a gente tem por aqui, vai muito bem. Outra coisa muito boa, para a parte de trânsito, né, de cidade, é esse pique, né, essa aceleração rápida que você dá no carro. Então, isso para você aproveitar uma brecha no trânsito e tudo mais, é muito rápido essa aceleração. O que incomoda é esse ruído. Ele tem um ruído bem agudo em velocidades abaixo de 25 km por hora. Por que isso? Porque em alguns países tem uma legislação de o carro elétrico tem que emitir algum ruído, principalmente para alertar cegos que estejam fazendo travessia. Então isso é bom, mas para a gente aqui que não está muito acostumado, incomoda um pouco. A posição de dirigir é bem confortável, o volante ele tem ajuste apenas de altura, falta o ajuste
de distância. O banco tem ajuste elétrico somente no curso para frente e para trás. A inclinação é por alavanca, mas dá para encontrar uma boa posição de dirigir. Os comandos são bem fáceis de visualizar, tanto do quadro do instrumento quanto desse tablet aqui do painel. O sistema de ar-condicionado, ele tem aquela saída para trás que nós vimos, é de uma zona de temperatura que funciona bem, ele não é ruim não. Agora, uma coisa que não me agradou nesse JAC EJ7 é a parte de suspensão. A parte de movimentação, de balanço, frequência entre eixo dianteiro e eixo traseiro está muito mal equacionada. Parece assim que tem um bom potencial, o entre-eixo é bom, a distribuição de peso do carro é boa, mas ele é muito desequilibrado, depende das condições que você vai dirigindo, ele acaba cavalgando um pouco demais, não é um carro confortável e agradável o tempo todo. Tem situações que ele é muito ruim e principalmente em pisos irregulares, a aspereza e a absorção de impacto é muito ruim. Ele passa tudo aqui para dentro do carro. Eu até achei que estava com os pneus com a calibragem muito alta. A hora que eu fui conferir aqui, vi que estava correta a calibragem. Aí falei, bom, o problema não é a calibragem, o problema é realmente essa calibração de pneu e suspensão. Aquele problema de passar em lombada e queda de roda é outra característica muito forte e bem incômoda também nesse carro aqui, que não agradou no uso geral. Mas para mim isso são só detalhes de calibração. Já que trabalhar nisso com o pessoal lá da China, né, que é o responsável pela engenharia, é coisa fácil de resolver. Chegamos aqui nesse trecho da marginal do Rio Pinheiros, em São Paulo. Uma pista boa, bem lisa, bem agradável para andar com esse veículo. Aqui a aspereza de rodagem não incomoda, ele é bem agradável e aquilo, né? Carro elétrico é muito bom, né? Para você dar alguns pequenos piques assim, né? Que estamos de 70 a 90 por hora, né? Um piquezinho desse assim, com o carro elétrico, é bem mais gostoso, né? Outro item que me incomodou um pouco nesse carro é a parte de modulação do pedal de freio, né? Em muitas situações, ele não está bem adequado, ele não é gostoso, ele não te dá uma progressão de esforço versus desaceleração. É outro detalhe que pode incomodar alguns usuários e que o pessoal da JAC poderia trabalhar também com isso. Ele é um carro bonito, bem atraente, bem agradável, bem espaçoso. Então, é um carro com bastante potencial, que eu gostei muito. Nesse preço, apesar de ser, como eu já disse, meio salgado, comparado com outros aí no mercado, ele é um ótimo custo-benefício. Então foi uma experiência boa essa semana a bordo desse JAC EJ7, né? Bom, chegando no final aqui da nossa volta, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Obrigado e até a próxima!